Nos últimos anos, a gente tem visto um crescimento na procura por procedimentos estéticos. Toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, aplicação de bioestimuladores de colágeno e muitos outros. Mas o problema é que se aumenta a realização desses procedimentos, também aumenta o risco de complicações. Mas sabia que existe uma tecnologia que pode ajudar a tornar esses procedimentos muito mais seguros? É o ultrassom dermatológico. Então hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse exame e as vantagens dele. Olá, eu sou a jornalista Luíse Baini e esse é o Clinocast, o podcast da Clinosol. Então fica aqui com a gente e não se esquece de já se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E a gente está recebendo aqui hoje no nosso estúdio para falar sobre esse assunto tão importante e tão atual que são os procedimentos estéticos e ultrassom dermatológico, doutora Lívia Borges, que é médica ultrassonografista da Clinosol. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E é bom mostrar para as pessoas o que a gente pode ver hoje em dia, né? Então vamos começar já explicando para o pessoal e até trazendo um panorama mais geral, porque o ultrassom dermatológico ele é um grande aliado não só antes, mas também durante e depois do procedimento estético, né, doutora? Exatamente. Então, eu acho que a gente pode começar lá do início explicando o que é ultrassom dermatológico. Tem muita gente que não sabe. Então, é um exame relativamente novo que a gente faz com os transdutores, que são os mesmos transdutores do ultrassom, da ecografia, só que eles têm uma frequência maior. Então, geralmente, uma frequência maior que 15 MHz. E isso vai nos propiciando ver as camadas mais superficiais da pele, né? Então, o que a gente consegue ver nisso? Preenchedores, lesões de pele, essa camada de pele, derme, subcutâneo, onde geralmente musculatura, e isso propicia que a gente consiga ver novas coisas. Antes a gente fazia o ultrassom de partes moles, se via um pouquinho mais profundo, essa parte passava batido, e agora a gente consegue ver com um detalhamento essas camadinhas mais superficiais da pele. E aí, seguindo então a ordem cronológica da realização de um procedimento, é importante para o antes. Por que é importante para o antes? Pré-procedimento, né? Por que é importante? Porque a maioria não sabe o que tem no rosto. Ou não acha que tem uma coisa e tem outra, enfim. E é importante para o médico injetor saber o que tem, para saber o que pode fazer, o que pode misturar, seja tecnologia, seja outros procedimentos injetáveis. Então, isso muda bastante a conduta do médico antes de um procedimento e para pensar que procedimentos vão ser feitos, né? Então, tem alguns tipos de preenchedores permanentes que é importante para o médico saber antes, quando vai fazer alguma tanto tecnologia, ultraformer, laser, enfim, e quando injetar outras coisas, como ácido hialurônico, um bioestimulador, ele tem que saber onde ele está pisando. E o ultrassom propicia que a gente abra, né? Simplesmente o que a gente não via, só olha ali a pele, consegue ver tudo que tem ali por baixo, né? E aí o durante seria realmente um ultrassom guiado? O durante é o procedimento guiado. Então, quando se faz? Se faz para áreas de maiores riscos, né? A gente tem na face muitos vasos, então a gente tem riscos, procedimentos injetáveis têm esse risco, alguns mais, outros menos, e algumas áreas da face têm um risco maior de complicações. Então, nessas áreas, preencher região temporal, preencher rinomodelação, sulcos, glabela, são áreas que podem dar um problema maior, uma complicação maior. Então, alguns médicos optam por fazer o procedimento guiado. A gente fica olhando no tempo real e eles botam, vai para o plano que quer e foge dos vasinhos. A gente, né, usa o Doppler e para não ter risco de oclusão vascular, esse tipo de coisa. Minimiza muitos riscos. E aí, depois do procedimento Depois estético? dos procedimentos, geralmente quando tem alguma complicação. Que daí podem ser complicações precoces, né? Que são logo depois, como isso aí, uma oclusão vascular, né? A gente tem como, na maioria dos casos, reverter. E o médico tem que saber diagnosticar. Então, tem que ser um profissional, isso é importante, né? Um profissional que saiba identificar
E aí aí geralmente faz o exame e a gente consegue guiar para tentar resolver o problema. E às vezes num pós mais tardio também podem ter problemas, como nódulos tardios de bioestimulador, de ácido hialurônico, enfim, podem ter, tô palpando, fiz uma coisa lá no passado e agora tô palpando bolinhas no meu pescoço, no rosto, o que que é? E a gente olha e às vezes pode ser um nódulo tardio de algum preenchedor. E aí, nesse caso do pós, né? No caso de alguma complicação, pode acontecer, o ultrassom dermatológico, ele pode identificar e distinguir o que tem de material ali, que tipo de produto foi usado? No caso de uma oclusão vascular, por exemplo, né? O paciente fez o procedimento e daqui a pouco começou a sentir muita dor e sinais, mudança da cor da pele. Aí depois, numa fase um pouquinho mais, começam a ficar umas pustulazinhas. É um sinal de sofrimento do tecido, né? Então, o que a gente consegue identificar? Às vezes tem preenchedor, às vezes não está dentro do vaso. Às vezes ele é um preenchedor que às vezes está apertando o vaso. Então, ele comprimindo o vaso ali já dá um sofrimento. Não passa aquele fluxo de sangue que deveria estar passando. E isso a gente consegue identificar. E guiado, a gente faz a hialuronidase, que é uma enzima que existe que degrada o ácido hialurônico, né? E aí, a gente guiado olha, vê que tem aquele preenchedor, bota a agulhinha ali, dissolve o preenchedor, na hora o fluxo é restabelecido. É bonito de se ver, assim, porque a gente faz e na hora. Às vezes ele tá intravascular, que também às vezes dá para ver o preenchedor dentro do vaso, trancando, bloqueando a passagem de sangue ali. E aí o tecido começa a sofrer, né? E, às vezes o tecido, e isso pode causar, dependendo da região, cegueira, dependendo da região AVC, complicações graves. As pessoas às vezes não têm noção. Quanto a gente mais sabe, assim, a gente tem que ver que tem que estar em boas mãos para fazer esse tipo de coisa, né? Porque a gente vê bastante complicação. E as pessoas muitas vezes fazem esses procedimentos achando que é algo simples, algo seguro, isento de riscos. Como é uma coisa para beleza, as pessoas não têm noção que tem risco. Acham, não, uma coisa não é nada. 1 ml de ácido hialurônico, 1 ml não é nada, uma seringuinha. Gente, 1 ml pode dar muito problema, né? Quando mal aplicado, ou quando, enfim, qualquer um. Quando pega um vasinho ali, cada pessoa pode ter variações anatômicas, né? Eu acho que a minha artéria passa aqui, e às vezes ela passa aqui, enfim. E aí, isso pode acontecer, né? É uma coisa que pode acontecer. Então, é bom a gente saber que tem esse, como é que eu posso dizer, esse recurso de identificar e resolver. Quanto mais precoce, melhor. Não. Agora, hoje em dia tem uma infinidade de procedimentos estéticos, né? Qual que é eficaz realmente o ultrassom dermatológico? Ele é para todos os procedimentos estéticos faciais ou ele é para alguns casos? Como é que é? Não, tem vários procedimentos. Então, hoje em dia a gente vê muito harmonização facial, né? Então, ela é feita também com vários produtos. Então, se usa, às vezes, o ácido hialurônico, que ele também tem de várias formas, não, mas ele tem uns que são mais coesos, assim, que são para regiões para durar mais, que são para ser mais profundos, outros mais superficiais, que degradam mais rápido, né, ao longo dos anos. E eles são muito bons, né? A gente olha assim, as pessoas comparando as idades de antigamente e de agora. São muito. Em alguns casos ótimo, funciona muito bem. Ótimos. O problema é o excesso e não saber, às vezes, usar corretamente, não estar habilitado para isso. Então, hoje em dia, foi uma coisa que se difundiu demais. Então, muito profissional, muitas outras profissões, assim, fazendo, ou nada, esteticista e tal, enfim, outros que não médicos fazendo. E, realmente, o que eu vejo no consultório é a maioria das complicações de profissionais não médicos. Que não tristeza, médicos. Ou seja, fica até um alerta para quem está nos assistindo. Exatamente. Aí, né? De buscar um profissional realmente capacitado, não, até para manejar, né, situações e de alertar, assim,
É para beleza? Sim. Ah, mesmo fazendo pouquinho? Sim. Pode dar problema? Pode dar problema. Né? Então, saber isso. Se tu tá com uma mão, pode dar problema com um profissional maravilhoso, super estudado, com tudo. Pode, mas essa pessoa vai saber como manejar. Né? E outros não têm nem ideia do que fazer, abandonam o paciente. Aí o paciente tem um problema e, abandonam o paciente. Aí eles vão correr lá na doutora Lívia. Aí corre. O que eu faço, doutora? Aí corre. Eu peguei esses dias, semana passada, um caso. Aí eu disse, um problema também, né? A gente fica sensibilizada até com alguns casos. E eu disse, mas, deixa eu te perguntar. Não perguntei nome, nada, né? Mas... fez com o médico? Fez com o médico? Ai, não, doutora, não. E quem te conduziu pra cá? Ai, daí, quando deu problema, eu procurei o médico. Não. Então, tivesse assim... pensado, exatamente, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que vale de alerta para as pessoas, né? Para as mulheres que gostam de um procedimento estético, de sempre olhar lá no site do Conselho Regional de Medicina, se é um profissional habilitado. E tem uma outra questão importante aí também, que é a questão da autoestima, porque as mulheres, muitas vezes, elas buscam esses procedimentos para se sentirem melhores, claro. mais bonitas, e aí acontece uma complicação dessas. Aí elas chegam arrasadas. Deve ser né? muito A gente difícil, também fica tem que ter uma chateada, sensibilidade, exatamente, né? tá esperando uma coisa e dá uma zebra, né? Então, assim, tem como resolver, a maioria, né, das coisas tem como resolver, mas às vezes resolver uma complicação demanda mais tempo, mais custo, né? Então, às vezes a gente, sei lá, um nódulo de bioestimulador, às vezes é chato de tirar, às vezes é demorado, às vezes demora anos e não sai, vai reduzindo, e o médico vai tentando, às vezes a gente faz até guiado, controla, mas não é a mesma coisa quando tu faz um procedimento com sucesso, que tu faz e sai na hora, linda, maravilhosa, deu tudo certo. Então, às vezes, quando dá alguma zebrinha, é mais demorado, né, de E resolver. o preenchimento com ácido hialurônico pode durar muito tempo na pele? Pode. Então, isso aí é outra coisa que o ultrassom nos mostrou. Sempre assim, era sabido... faz o preenchimento de 6 meses a 2 anos. Sim. 6 meses a 2 anos, ponto final. Uhum. Aí, tanto, tá na hora de fazer de novo. 6 meses... E agora, o que a gente vê? 10 anos. Não, doutor, não é possível, eu fiz há 8 anos. Então, tá lá. E às vezes causa até uma reação tardia, que também é uma das complicações que pode acontecer, que se chama ETIP, que é um edema tardio intermitente persistente, que hoje em dia se vê muito cruzado com alguma outra infecção. Então, na época do Covid, teve muito. Então, quando a pessoa às vezes tem algum processo infeccioso, inflamatório, alguma coisa, uma sinusite, um resfriado, aquilo ali incha, onde tem o ácido hialurônico. Então a pessoa, mas não pode. Eu fiz há 5 anos, eu fiz há 6 anos. Como que pode ser? Aí a gente vai fazer ultrassom, tá lá. Anos e anos depois. E muitas vezes as mulheres fazem e passou muito tempo, nem lembram que fizeram o procedimento. Nem lembram. Isso é outra coisa. Chega no profissional, aí agora sim, eu vejo que vários profissionais injetores, a paciente, tu é minha paciente nova, não fiz nada. Não, doutora, é tudo certo, nunca fiz nada. Vai lá mapear. Só faço o procedimento depois que mapear. E aí a gente encontra muita coisa às vezes, né? Então a paciente nunca fez nada e aí... pois é, pensando bem, mas faz tanto tempo, nem lembro. Então, assim, é uma coisa que pro profissional é importante saber, né? Teve um caso da blefaroplastia, né, que tá até lá nas tuas redes sociais, de uma paciente que procurou o procedimento, procurou para fazer e aí descobriu na blefaroplastia que tinha não sei que tipo de procedimento que era que tinha feito e que nem se lembrava. Nem se lembrava. Era preenchador permanente, né? Antes das blefaroplastias, que é a cirurgia de pálpebra, que está muito em alta agora, quando tem o ácido hialurônico ali, o médico é importante para ele saber, porque pode dar um pós-operatório mais complicado, com muito edema, mais inchaço, diferente do que se espera, é uma coisa mais demorada. Então, agora, eles também estão pedindo bastante para mapear antes da cirurgia, para já evitar. Então, o que se faz? Não tenho nada, e cansa de não ter nada, e a gente encontra. E aí eles pedem para tirar.
Então, ou o próprio plástico ali, o médico tira ou encaminha para ser retirado com hialuronidase, tira antes de operar. Porque daí reduz o risco de complicações. Reduz o risco. A gente estava falando das áreas do rosto que podem dar mais problemas, né? Quais são essas áreas? Então, são a região temporal, que também é uma coisa muito preenchida, porque ao longo dos anos vai tendo um afundamento, já faz parte do processo de envelhecimento, um afundamento dessa região temporal. E então se preenche muito ali. E aqui a gente tem vasos bem importantes. Então a gente tem na região temporal, na glabela, que é essa região aqui, né? Nariz, aqui na lateral, aqui onde se preenche muito, né? Nos sulcos. Então, assim, são áreas que são áreas de risco. Áreas de risco porque passam vasos muito importantes, né? Que irrigam os olhos, que irrigam o cérebro. Então, ali são áreas realmente perigosas, que não pode acontecer nada. Pegando ali um vaso pode complicar. E qual que é a causa, geralmente? Pode ser reação alérgica da pessoa ao produto? Pode ser a marca do produto que não é boa? O que é? De dar problemas? Não, assim, esse tipo de problema que eu falo das áreas de complicação é na hora do procedimento mesmo. De pegar algum vasinho, independente do produto, é na hora da aplicação, perfurar ali e entrar no vaso. Por causa da anatomia. Da anatomia. Mas tem então, também ali, outros tipos, outras causas. Aí, outras causas de complicação, que são, enfim, nódulos, que não são tão... que são mais tardias até. Aí pode ser interação com outros preenchedores, né? Então, assim, a pessoa tem um preenchedor permanente, não sabe. Se usava muito no passado. Se fazia tipo uma... harmonização, que na época não tinha esse termo, mas não tinha isso. Ácido hialurônico, há 20 anos atrás, não tinha. Então, assim, o que se fazia? Se usava o óleo de silicone, mais o hidrogel e o metacrilato, polimetilmetacrilato, PMMA. Então, assim, se usava muito. E a gente vê muito, né? Porque são produtos que não são absorvíveis. Então, assim, ele tá lá. Então, agora a pessoa tá fazendo novos procedimentos, tudo só que às vezes uma coisinha que tá ali parada pode acordar. Tu faz algum outro procedimento por cima, sem saber que tinha ali, e aí acorda, e pode dar a reação, esse TIP, né? Mas, assim, uma reação inflamatória disso, sabe? Dessa mistura de procedimentos. E pode acontecer também de uma clínica dizer, tô te aplicando isso aqui, tô te prometendo esse resultado, e aí quando vai olhar, isso não é uma saia justa, é muito complicado. Então, isso acontece bastante. As pacientes juram de pé junto, que nunca fizeram nada permanente. E quando vai olhar, e a gente tá vendo ali. Então, assim, com o ultrassom, tem várias imagens já estudadas e sabidas que são típicas de cada preenchedor. Hoje em dia, o que se tem? Tem muito que eu chamo blend de preenchedores, assim, de preenchimentos, de produtos. Então, o que acontece principalmente em clínicas mais fundo de quintal, não sei como é que eu posso explicar, sim, mas usam produtos manipulados. Então, assim, manipula uma coisa com outra. Isso aqui é um bioestimulador, mas aí tu vai olhar, é uma mistura de coisa que pra gente no ultrassom não é típico de nada. Então, assim, tem coisas... mas tu disse que tu vê o que é... Não, a gente tem várias coisas que são sugestivas. Então, assim, até vou mostrar ali depois. Tem imagens sugestivas de ácido hialurônico, sugestivas de PMMA, de óleo de silicone. São coisas bem típicas. Agora, quando começa a misturar vários produtos que nem se sabe o que é, a gente vê, às vezes, de tudo, né? E às vezes a gente não consegue bater o martelo, dizer o que é de fato, né? Ver que tem um preenchedor, mas às vezes dificulta. E tem um procedimento que está muito em alta, que é como é que chama? Preenchimento labial.
É preenchimento labial? Tem, né? o preenchimento labial tem várias, a mulherada toda que esse que nome, é o bocão. Né? É isso aí. Então, falando um pouquinho desse exame, né? Desse procedimento, preenchimento labial, ele também pode ser visto no ultrassom dermatológico Pode que ser tem visto. ali dentro? Pode ser visto. Então, o que é importante? É importante saber. Antes de fazer o preenchimento, se não tinha alguma coisa definitiva, já peguei vários. Que às vezes até já um caso de complicação, que a médica ficou louca, já me chamou na clínica para ver o que era. E, na realidade, ela tinha óleo de silicone nos lábios. Não sabia. Nem lembrava. A médica disse, mas foi duro para botar a cânula, foi difícil. Não penetrava e agora ela estava com medo que tivesse uma oclusão vascular, porque pode acontecer nos lábios, né? E aí não. Ela não tinha mapeado antes, não sabia que tinha o óleo de silicone, não lembrava que tinha feito algum preenchedor. E aí, na hora, deu uma complicação. Então, é bem importante. A gente tem tipos de artérias, de posição das artérias labiais, que podem ser... a maioria é submucosa, mas elas podem ser intramusculares e subcutâneas. Então, como a maioria é submucosa, o médico acha que não, aqui não dá nada, fazendo uma coisa mais superficial. E, às vezes, tem variações anatômicas. Então, assim, paciente com variação anatômica pode pegar ali onde é mais difícil ter um vaso, mas cada pessoa tem uma variação, uma anatomia. Pode pegar e dar uma oclusão ali. Ou seja, é melhor fazer o pré direitinho, fazer o exame, ver como é que tá. Exato. Né? Porque daí a gente coloca, quando tem o exame a gente faz com Doppler, que permite que a gente veja a vascularização, né? E dependendo do foco ali, quando tem alguma variação anatômica, por exemplo, uma artéria labial subcutânea, a gente coloca no laudo. Legal. E a gente tem também uma imagem para mostrar que é muito interessante, se os guris puderem colocar aí pra gente, que é o laudo, né? Isso aqui é o laudo do mapeamento. Explica pra gente. Esse não é o laudo do mapeamento. Não. O laudo, ele é descritivo. Tá. E ele vem anexado esse esquema. Ele faz parte do laudo, isso aqui, então? Não, faz parte do laudo, sim. Mas vem o laudo descritivo, né? O tradicional como o tradicional. Vem. Esse aqui é um plus. E aí a gente bota que tem um esquema em anexo para facilitar. Facilita muito. Elucida muito pro médico, né? Pro médico que vai pegar. Com certeza, é muito então, assim, didático, né? E aí a gente bota o que a gente viu. Um resumão do que a gente descreveu no laudo, né? Então, assim... nesse, por exemplo, as bolinhas ali, mais rosinhas ali, foi onde eu vi imagens sugestivas de ácido hialurônico, o xizinho amarelo de PMMA e o azulzinho é onde a paciente tinha um preenchidor permanente, com características na ecografia de óleo de silicone. Então saem de cabelo em pé, né? Porque acham que não tem nada. E aí vem um esquema desses e às vezes saem apavorados, né? Mas tudo isso dá para reverter? Com a substância? Ou não, nem todos? Não. O ácido hialurônico, sim. Agora os outros. Com a hialuronidase, mas os preenchidores permanentes, não. Então, assim, o PMMA e o óleo de silicone, hidrogel, esses permanentes não tem como... Por isso não que tem as como pessoas, fazer com a enzima, não. Né? Então tem sim, que ou reduzir, ou resolver com cirurgia. É uma coisa complicada. Daí, a princípio, vai ficar ali. Por isso que as pessoas precisam ter muita atenção, né, na hora de, enfim, saber o que estão colocando no seu próprio rosto. A grande maioria não sabe. A grande maioria, essa é a realidade. E vamos falar um pouquinho do exame, já que a gente tá aqui, não é o laudo, né? É um anexo ao laudo, um desenho. Um esqueminha, eu sempre chamo de esquema. Ótimo. Como é que é esse exame? Ele é fácil, ele é rápido? Como é que é para paciente, né? Tá ali, vai o gelzinho? Vai um gelzão. A gente usa uma camada bem espessa, ele faz uma meleca mesmo, a gente tem que usar uma camada bem espessa de gel, para conseguir ver bem superficial. Então, assim, se eu apertar na pele, eu não vou conseguir ver. Então, a gente bota uma camada bem espessa e aí o transdutor de levinho por cima para conseguir ver bem as camadinhas superficiais, né? Então, é rápido? Faz uma meleca. Dependendo, não é muito demorado, sei lá,
30 minutinhos, dependendo do que é. Porque os tem exames... casos mais complicados também. Exato, e os exames mais, vêm muito focados, assim. Então, eles vêm muito focados. Ah, eu quero de tal região, de tal região. Então, a gente fica mais focado naquela região, né? Que é solicitada. E o problema... que assim, que é importante também tentar vir sem maquiagem, porque onde a gente bota nos olhos, às vezes o gel, ele é com aguinha, né? Ele a princípio não causa nenhum problema, mas às vezes molha e entra maquiagem no olho e irrita. Ele não é alergênico, mas às vezes a maquiagem da gente e daí fica uma meleca, né? Porque tem gente que vai com muita maquiagem e aí dá uma meleca. E tem gente, não me falaram que era assim com gel. Mas não tem como fazer sem, né? Até para conseguir deslizar não bem não tem como. E a gente precisa dessa camada mais espessa para conseguir ver superficial. Senão a gente não consegue ver. E é sempre feito com Doppler? Sempre feito com Doppler. Para que serve o Doppler? O Doppler serve para a gente ver a vascularização. Então, é onde pintam os vasos. Então, a gente sempre bota o Doppler para dar uma olhada na anatomia ali, se tá tudo certinho. Quando tem algum nódulozinho fundamental, o Doppler. Quando tem qualquer lesão ali, a gente bota o Doppler para ver se tem vascularização. Então, tem várias lesões. A gente está falando aqui mais da parte de cosmetria, né, da beleza. Mas o ultrassom dermatológico não vê só isso. Então, a gente vê lesões de pele, a gente vê... câncer de pele, a gente vê as bolinhas, né? Então, uma bolinha palpável que pode ser... Nossa, pode variar muito. Até trouxe também um exemplo depois pra gente ver. Paciente com uma bolinha na testa. Pode ser um lipoma, pode ser um cisto, pode ser um cisto epidérmico, pode ser uma complicação de procedimento, como também já pegamos. Tem um casinho bonitinho ali, vou ver se a gente consegue botar. Que a paciente veio com uma bolinha, o médico ia drenar, resolveu pedir o ultrassom antes. E aí, no fim, era uma complicação de um fio estético, fiozinho de... Fio de PDO? Um fio de PDO que deu um pseudoneurisma da artéria temporal. Caramba. Então, assim, a gente olha, ai, meu Deus, né? Então, pode variar bastante. Varia também a conduta, né? A conduta. Então, é bem importante. O Doppler é bom para olhar essas... O Doppler a gente vê, sim, tem que ver com isso. Tem que fazer ultrassom. Também nessas lesões de pele, muda muito a conduta do médico. Do jeito que ele vai tirar um próprio lipoma. É um lipoma. Mas que posição que está esse lipoma? Ele está no subcutâneo? Ele está mais profundo? Isso aí muda a abordagem cirúrgica. Porque às vezes eles abrem e não conseguem tirar. Porque não sabem aonde está abaixo. Então, a gente tem lipomas subigaliais, são comuns também. Pode acontecer. Então, para esses casos, pode ser útil para o pré-cirúrgico. Pré-cirúrgico. Para saber o que é, né? Primeiro, para saber o que é. Né? Até porque quando a gente descreve, nem que seja um cisto, um lipoma, se tem algum vaso importante ali perto, então o médico vai abordar cirurgicamente, é importante para ele saber, em íntimo contato, tem um vaso ali, tal artéria está passando perto, para ele já ficar com cuidado, ter um cuidado. Então, fica uma coisa bem elucidativa, assim. Então, mostra exatamente como tá, a profundidade que tá, a extensão que tá. Então, nas próprias lesões de câncer de pele. Então, assim, tem uma lesão, foi biopsiada, é uma lesão maligna, por exemplo. O ultrassom, mas tem que tirar. Não, tem que tirar. Só que às vezes aquilo lá é a pontinha do iceberg, né? E aí, por baixo, onde não se vê, a lesão se espalha. Então, às vezes é uma lesão grande por baixo e a parte que a gente vê, que foi biopsiada, é pequenininha. Aí, às vezes, a abordagem tem que ser diferente, né? Então, ele é bem útil em vários tipos de... várias áreas, né? Não é só cosmetria. E aí, nesse caso, a parceria com o dermatologista é fundamental. É fundamental. É fundamental, tem várias. A gente troca figurinhas. Então, às vezes, até coisas assim, vou discutir, né? Acho que foi ontem mesmo, já saí já discutindo com o dermato, porque eles também nos ajudam. Tem às vezes, coisas que a gente não são típicas, o paciente às vezes não dá história, e aí tu conversa e a gente explica o que tá vendo. Então, às vezes, no laudo não fica tão claro, né? Dependendo do que é.
do achado, e aí discutindo com o médico fica bom para os dois lados, né? Muito bom. É muito boa essa troca. E falando nisso, acho que um ponto importante também, que deve ser dúvida dos médicos, é com relação a como pedir esse exame, né? Como que é sim. útil, né, para vocês, também Sim. facilita o trabalho Porque de às vezes vocês, pedem né? ultrassom da face, né? Aí não é. Agora sim, ó, a Fica gente muito até. amplo, Eu já muito falei genérico. ali na marcação assim, ó, gente, a marcação da face é para não bloquear, né? Não tem que ser. Mas claro que quanto o pedido for mais correto, facilita muito, né? Então, assim, ultrassom dermatológico ou ultrassom de alta frequência com Doppler da face. Então, ou com ênfase nos lábios, ou com ênfase, enfim, ou mapeamento de preenchedores. De preenchedores a gente nem usa mais cosméticos, mas assim, o certo é o ultrassom de alta frequência com Doppler. É o pedido correto. Assim, e aí, se né? tiver algum caso específico, eu quero verificar o daí lábio para um procedimento posterior, exato. não sei como é que se pede isso. Não, daí o médico bota como uma observação. Uhum. Aí bota só como uma observação. Daí consegue ali. dar mais foco para aquilo A ali. gente para não deixar. Não é deixar, é que às vezes o médico quer ver uma coisa que, enfim, não é nem de praxe. A gente vai mapear ali, mas não é o de praxe que ele quer. Então, botando a historinha fica super bom. E depois a gente entra em contato, né? Passa, dá o feedback e o médico às vezes acrescenta também pra gente informação. É uma parceria fundamental. Infelizmente, nosso tempo está acabando, doutora, mas queria fazer uma última pergunta, que é, voltando um pouco aos procedimentos estéticos, né? A gente tem visto aí na mídia várias notícias, inclusive de celebridades fazendo procedimentos estéticos, imaginando uma coisa, depois da complicação, muitas ficam com o rosto deformado. Então, qual dica deixaria para os pacientes que querem fazer um procedimento estético? Qual cuidado elas devem tomar? Eu acho que o fundamental é procurar um médico competente e habilitado para fazer, né? Que vai fazer o seu procedimento com a maior segurança possível, né? Porque isso que a gente tem que deixar os pacientes cientes que são procedimentos que têm risco, né? E não é só risco de ficar de forma feia, né? Que tem riscos para a vida. Então, assim, isso eu acho bem importante. Tem gente que não sabe, acho que tem que frisar. Profissional habilitado, fazendo com segurança, num local adequado e o ultrassom dermatológico entra como um grande aliado aí, né? Entra como um aliado. Entra como um aliado, como a gente já conversou, né? Nas 3 fases. Então, é um trabalho em conjunto. Até se tiver dúvida, que o paciente converse com o médico, exatamente. né? E aumenta muito a segurança, né? Aumenta muito a segurança do próprio médico injetor. Então, é uma coisa muito também legal. Um alívio, Também. Tanto antes de fazer, tô habilitada para fazer, quanto depois, deu tudo qualquer certo. coisa deu certo, ou qualquer coisa eu sei que tenho que fazer. Então, a gente ajuda, né? Show de bola. Esse é um assunto muito importante, que está muito em alta. Então, doutora, obrigada por ter doado um pouco do teu tempo para vir conversar com a gente. Foi muito legal, muito esclarecedor. Adorei também. Obrigada. Então é isso, pessoal. Acabamos mais um episódio aqui do Clinocast. Quero agradecer a vocês que ficaram conosco aqui até o final. Vou lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, de ativarem as notificações para continuarem acompanhando todos os nossos vídeos em primeira mão, porque aqui no Clinocast a gente sempre tem esse compromisso de trazer informações de saúde com profissionais muito qualificados. Então, continuem nos acompanhando. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.